Banco do Brasil ou MXRF11? Qual paga mais dividendos? Qual você deve investir em 2025? Bom, um desses ativos vem caindo cerca de 6% no ano e entregou aí um dividend yield perto de 11%, e o outro também vem caindo, só que um pouco menos, entregou um dividend yield um pouco maior. Agora, será que isso é o suficiente para afirmar que um é melhor do que o outro? Aliás, essa é uma comparação que deve ser feita. Será que o negócio é comprar Banco do Brasil, ou é comprar MXRF11, ou é comprar os dois? Como tomar essa decisão? O que estão sendo cada um desses ativos? Tudo isso a gente vai te guiar no vídeo de hoje. Quem vai te explicar toda essa história é meu sócio Felipe Almeida. Filipão, bola contigo. Vamos lá, e a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma breve contextualização da situação desses dois ativos. Começando pelo Banco do Brasil, que de um ano para cá, de fato, as ações chegaram a cair 6%, mesmo se a gente considera dividendos, principalmente puxado por esses últimos meses da bolsa. E aí o detalhe é que se a gente não colocasse dividendos na conta, essa queda seria de quase 12%. E aí, pra gente lembrar um dos motivos dessas quedas, a gente precisa entender que o Banco do Brasil está muito atrelado ao setor de agronegócio aqui no país, uma vez que é esse setor que o banco mais empresta dinheiro. Ou seja, quando o setor agro sente algum impacto econômico no nosso país, acaba que o Banco do Brasil é o primeiro banco a sentir isso também. A primeira consequência que mais causa impacto no balanço do banco é justamente a inadimplência do setor agro, que tende a subir um pouco, já que as contas ficam mais difíceis de fechar, a Selic mais alta deixa o crédito mais caro no Brasil. O que a gente vê é a inadimplência do Banco do Brasil saindo de 2,8 em 2023 para 3,3 em 2024, enquanto a média do mercado está em 3,2, então ela subiu acima da média do mercado, coisa que não acontecia desde setembro de 2020. E aí a consequência póstuma a isso aqui é o Banco do Brasil precisar aumentar aquela famosa PDD, provisão para devedores duvidosos, que nesse último trimestre foi de 4,2 bilhões, um aumento de 34%, ou seja, é dinheiro que poderia ir para o lucro, para o dividendo do Banco do Brasil, que não está indo para cobrir o possível rombo da inadimplência. Mesmo assim, quando a gente olha para o dividend yield do último ano, a gente vê o banco batendo quase 11%. E outra coisa muito bacana do Banco do Brasil é a previsibilidade do pagamento de dividendos, uma vez que normalmente eles já divulgam no começo de cada ano as datas de anúncio e de pagamento desses dividendos ao longo do ano. Já o MXRF, por outro lado, nos últimos 12 meses caiu cerca de 4%, já considerando dividendos, e se a gente tira os dividendos, a queda vai para mais de 13%. E aí, no caso do MXRF, a gente precisa lembrar que a gente está falando de um fundo de papel, que o que faz variar o dividendo e o preço da cota dele ali é principalmente a variação dos principais indicadores econômicos do país, taxa Selic e inflação medida pelo IPCA. E o que a gente vê nos últimos 12 meses já é uma redução da receita apurada pelos CRIs ao longo dos meses, principalmente puxada pela variação do índice de inflação, que corresponde a mais de 81% da carteira do fundo, e o restante ali está atrelado ao CDI. Qual é a consequência disso? O dividendo ele foi se estreitando um pouco ao longo desse ano também, como mostra essa figura. Mas aí quando a gente vai ver um gráfico de dentro do próprio relatório do fundo, que a gente vê é o retorno total da variação da cota mais os dividendos do MXRF ficando acima do próprio IFIX. Beleza, Felipe? Aí tu tá aí com esse cabelo de Draco Malfoy explicando o contexto de cada um desses ativos. Mas agora eu quero saber qual deles vale mais a pena para dividendos. E é justamente isso que a gente vai falar. Agora, antes eu preciso fazer uma pergunta para você. Como é que você, investidor, que na maioria das vezes trabalha em uma área diferente do mercado financeiro, se é empresário de algum nicho da economia, se você é advogado, médico, como é que você decide qual é o melhor ativo para sua carteira no meio de uma enxurrada de informações que a gente tem na internet todos os dias? As melhores ações para 2025, 14 ações baratas para 2025, os melhores fundos imobiliários para investir em dezembro, melhores fundos para 2025 e por aí vai. O banco A manda você comprar o ativo, mas o banco B diz que ainda não é hora, que é melhor esperar cair mais. É difícil tomar essa decisão no dia a dia, sendo que você tem 300 outras possibilidades de decisão, só que eu te garanto que saber qual ativo comprar, qual vender e quando fazer isso fica muito mais simples quando você sistematiza a tua decisão. Ah, Felipe, como é que isso funciona? Eu vou te dar um exemplo real de um investidor real que participou da nossa consultoria de investimentos gratuito. O cara comprava um monte de ativos, inclusive Banco do Brasil, MXRF, Petrobras, Vale, que era inclusive a maior posição da carteira dele. Só que na sessão de consultoria gratuita, o consultor explicou para esse investidor que ele poderia potencializar os ganhos dele tendo um desenho de carteira de investimentos ideal, justamente baseado nos princípios da sistematização de investimentos, que é a única forma de você ter um guia correto de saber exatamente sempre qual é a hora certa de vender e de comprar um ativo, mesmo que você tenha milhões de outras decisões para tomar na vida e esteja cuidando da sua profissão, da sua empresa. O mais legal disso tudo é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. É só você fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Tá, beleza. Aí vamos lá para fazer uma comparação entre números de qual tá valendo mais a pena em termos de dividendos. Aí vamos lá, a gente coloca aqui uma comparação rápida. Usando a cotação atual, o dividendo médio nos últimos 12 meses, o dividendo pago nos últimos 12 meses em reais
e o quanto isso significou aqui em porcentagem. Primeira coisa que a gente já percebe é que ali o Banco do Brasil está em menos de 11%, enquanto o MXRF está em mais de 13%. E aí você pensa, poxa, olha só, muito melhor o MXRF, vamos seguir aqui. Só que a gente acaba preferindo olhar para uma média de um período um pouco mais longo, como de 3 anos, por exemplo. Aí aqui a gente já vê uma coisa um pouquinho diferente. A média do dividend yield do Banco do Brasil nos últimos 3 anos está em 10,3%, enquanto do MXRF está em 11,9%, já ficou um pouco mais próximo. Aí se a gente aumenta esse tempo, a diferença fica ainda maior. O Banco do Brasil nos últimos 5 anos, média de 7%. Do MXRF em 13%. Então, poxa, a diferença já fica grande. Imagina agora uma pessoa que quer receber 10 mil reais de dividendos de cada um desses ativos. Vamos usar o dividend yield médio dos últimos 3 anos para a gente fazer essa conta. Ora, a gente está falando aqui de receber um pagamento de dividendo de 120 mil reais por ano, que daria uma média ali mais ou menos de 10 mil reais por mês. No caso do Banco do Brasil, seriam necessários 48.504 ações dessa empresa e para o MXRF seriam 111.763 cotas. O que significa, na cotação atual de quando eu gravo esse vídeo, um valor investido de pouco mais de 1.160.000 reais no Banco do Brasil e um pouco mais de 1.005.000 reais no MXRF. A gente está falando de uma diferença de mais de 150 mil reais aqui para receber o mesmo dividendo entre os dois ativos. Ah, Felipe, entendi. Então vale muito mais a pena mesmo o MXRF. Olha lá o dividendo maior. Eu vou economizar 150 mil. Mas essa também não é a resposta certa. E eu vou te explicar o porquê, mas eu preciso te dar um aviso muito rápido aqui. Nos dias 7 e 8 de janeiro, daqui a pouquinho, o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te revelar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para começar o ano 2025 com um portfólio blindado. Uma carteira imbatível. Esse evento é 100% online e gratuito, vai acontecer aqui no YouTube e eu vou deixar o segundo link da descrição para você se inscrever. Dia 7 e 8 de janeiro, estamos te esperando. Beleza, mas então por que um não é melhor do que o outro? A primeira resposta é simples. A gente está comparando bananas com maçãs, fundos imobiliários com ações. E essa comparação ela não é justa. São classes de ativos diferentes. Cada uma cumpre uma função diferente dentro da carteira do investidor. E é por isso que essa comparação ela é aceita em termos de números, mas não faz sentido na hora de você tomar uma decisão só baseada nela. Quer ver aqui uma coisa muito diferente entre as duas classes? Os fundos imobiliários sempre vão pagar um dividendo maior no momento em que você compra aqueles fundos. Basta a gente olhar esse gráfico histórico aqui, que mostra o dividend yield do IFIX comparado com o dividend yield do Ibovespa, que está lá embaixo na linha verde. Então, o comum é esperar um dividendo mais alto mesmo dos fundos imobiliários. Em compensação, o pagamento de dividendos ao longo do ano nos fundos imobiliários não costuma mudar muito. Olha só o histórico do MXRF de 2016 até agora, nos últimos 8 anos. O que você vai perceber aqui é que o dividendo pago não variou muito de 9 centavos por cota nesse período inteiro. Agora, olha o histórico parecido do Banco do Brasil. De 2014 até aqui, ele saiu de cerca de 80 centavos por ação para os atuais mais de 2,50 como ele está agora. É uma multiplicação de lucro, um aumento gradativo de dividendos ao longo do tempo. Então, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. E é por isso que é preciso avaliar cada uma dentro da sua classe de ativos. Inclusive, aqui no Clube do Valor, a gente tem as nossas principais estratégias para fazer isso, como, por exemplo, a máquina de dividendos, para encontrar as ações que mais pagam dividendos na bolsa, e a estratégia fundos imobiliários classe A, que busca comprar os fundos imobiliários mais perenes e mais consolidados da bolsa. E o mais interessante é que tanto o Banco do Brasil está nas 10 maiores pagadores de dividendos da bolsa, com dividend yield ponderado nos últimos 3 anos de quase 10% ao ano, quanto o MXRF11 também está entre os 15 fundos imobiliários mais perenes e consolidados da bolsa, graças ao seu alto patrimônio líquido que ele carrega hoje em dia. Sabendo disso, fica mais fácil tomar decisão em cada uma das classes e não ficar comparando coisas erradas. Agora, se você quiser saber qual é a verdade por trás da queda dos fundos imobiliários que pouca gente está te contando, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.